Eu só queria ficar bem. Não queria me sentir assim. Se essa frase já passou por sua cabeça, você não está sozinho. Ansiedade, insegurança, vergonha. Às vezes parece que as emoções nos seguram pelo braço, não é mesmo? Você sabe o que é importante para você, você sabe o que precisa fazer, mas na hora de agir, simplesmente trava. E aí começa aquela culpa silenciosa. Será que isso é fraqueza? Será que eu realmente posso controlar o que eu sinto? Hoje eu quero te mostrar um segredo que quase ninguém conta, que você não precisa controlar as suas emoções. É isso mesmo que você ouviu. E quando você entende isso, o peso emocional diminui e você começa a agir com mais leveza e clareza. Fica comigo agora, porque eu vou te mostrar algo que pode mudar a forma como você lida com o que sente. Olá, eu sou o Thiago e aqui no Complexamente Simples, Esther e eu damos dicas de bem-estar sem complicar. No primeiro vídeo dessa série sobre emoções negativas, com o tema A Verdade sobre as Emoções Negativas, que está no nosso canal, eu contei um pouco sobre as emoções negativas e como não existe, na verdade, emoção negativa no sentido dessa palavra, no peso da palavra negativa, e sim emoções presentes, emoções que temos que lidar em determinado momento. Mas se não são as emoções que atrapalham, então o que atrapalha? Aqui vai o primeiro ponto importante que eu quero que você grave deste vídeo. Não é sentir que nos atrapalha, que nos impede de agir. É se perder no que sente. Calma, que eu vou explicar melhor sobre isso ainda nesse vídeo. Funciona mais ou menos assim. A emoção aparece, você entra na sua emoção, naquilo que você sente, você acredita em tudo que a emoção diz para você e começa a agir de acordo com as suas emoções, como se elas fossem um comando. Se a ansiedade aparece, não vai dar certo. Se a tristeza aparece, nada mais faz sentido. Se a raiva aparece, eu preciso responder agora. No primeiro vídeo dessa série, eu expliquei que as emoções são como uma onda. Diante disso, você tem escolhas. Você pode escolher surfar a onda ou então se deixar ser arrastado por ela, se embolando dentro da onda de emoções. Como diz na praia, né? Tomar um caldo com as ondas das emoções. Aprender a surfar é aprender uma nova habilidade. Aprender a surfar as ondas das emoções é a mesma coisa, é uma nova habilidade que estamos aprendendo. É um novo modo de agir diante das nossas emoções. Mas se isso soa um pouco assustador para você, calma. Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo e no terceiro vídeo da série como que você pode se equilibrar em cima da prancha e surfar as suas ondas de emoções. Como eu já expliquei no vídeo anterior, é preciso separar as camadas. A primeira camada é a camada da emoção natural. Medo, tristeza, raiva, vergonha e assim por diante. A segunda camada é o que nós fazemos com a emoção que surge. É nessa segunda camada que surgem as interferências. Então a emoção é a onda. A interferência é quando nós nos deixamos levar pela onda. É quando a onda nos dá um caldo e a gente sai rolando junto com ela, junto com as nossas emoções. Nesse estado, as interferências se apresentam basicamente de três formas. Primeiro, nós lutamos contra aquilo que sentimos. Segundo, nós tentamos eliminar o que sentimos. Ou, terceiro, nós acreditamos que nós só poderíamos agir depois que a onda passar. É como se a onda derrubasse a gente lá para fora da praia e a gente pensasse, não, eu só posso voltar para dentro do mar a hora que parar de ter ondas.
Ah, mas eu não consigo controlar o que eu sinto. Calma. A boa notícia é que você não precisa controlar. Sentir é automático. É a primeira camada. É na segunda camada que nós podemos aprender habilidades para lidar com as nossas emoções. E deixa eu abrir meu coração com você. Lá vou eu me expor de novo. No primeiro vídeo, eu já contei um trecho da minha história, contando que desde criança eu tenho que lidar com a ansiedade, uma certa ansiedade social, digamos assim. Timidez, talvez, não sei se era timidez ou se era tipo um hobby ser ansioso. Em ocasiões simples, como um telefonema, uma conversa com alguém novo, uma oportunidade diferente que sai daquela rotina, já vinha aperto no peito, nó no estômago, rosto quente, e eu costumava fugir de várias situações que me deixavam ansioso, ou então, dependendo da situação, quando eu queria muito uma coisa, mas aquilo me deixava ansioso, eu ia mesmo assim, mesmo me sentindo muito ansioso, só que depois eu literalmente passava mal. E olha a ironia, eu amo ensinar, amo me comunicar, gosto de conversar com pessoas diferentes, eu amo o meu trabalho como terapeuta, faço aquilo que eu gosto. Então eu acredito que esse seja o meu potencial. E é um potencial que eu gosto de desenvolver. Eu quero aumentar esse potencial. Só que existe a interferência. E lembre-se, a interferência não é o medo, a ansiedade, a vergonha que eu sinto quando eu tenho que fazer essas coisas, quando eu tenho que me comunicar, quando eu preciso ligar para alguém, quando eu preciso socorrer alguém. Na verdade, não é a ansiedade, o medo, a vergonha que são a interferência em si, lembre-se disso. Mas é muitas vezes quando eu me deixo dominar por essas emoções. Se, sem perceber, eu me deixo dominar pela vergonha e deixo de me comunicar, deixo de gravar um vídeo ensinando algo importante, então isso é uma interferência. Eu deixei que a emoção interferisse, então eu deixei que a emoção interferisse no meu potencial. E quando essa interferência se torna mais alta que o meu potencial, então eu acabo recolhendo o meu potencial e não ajo. Então a ideia é eu reduzir essa interferência, reduzir o quanto eu me engajo nessa emoção, o quanto eu deixo essa emoção me influenciar. Então a ideia é deixar sempre essa interferência mais baixinha possível do que o meu potencial. Então, muitas vezes, quando eu passava mal de tanta ansiedade, a questão não estava na ansiedade em si, mas era na forma como eu lidava com a ansiedade. Eu deixava muitas vezes ela me controlar, e isso só fazia a interferência crescer. Agora, a virada de chave foi quando eu descobri que eu não precisava deixar a ansiedade ir embora para poder agir. Eu posso senti-la e ainda assim fazer o que é importante para mim. Eu posso sentir vergonha de uma câmera, mas ainda assim gravar um vídeo, porque eu sei do meu valor, eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu estou sentado aqui dando dicas gratuitas para você sentir bem-estar, para você aprender a lidar com as suas emoções. Então, não é que hoje a ansiedade, o medo, a vergonha não venham me visitar. Elas são minhas amigas de longa data. Sempre me visitam, volta e meia. Mas o ponto é que eu aprendi a lidar, a surfar as ondas dessas emoções. E antes que acabe esse vídeo, eu vou te contar uma estratégia simples que eu costumo usar para lidar com as minhas emoções, principalmente quando elas estão começando a surgir, quando elas não estão tão intensas ainda. E aliás, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está gostando, vê que ele tem o potencial de ajudar a outras pessoas, considere deixar o seu like,
recomendá-lo a quem possa estar buscando o bem-estar emocional. Se inscreva no nosso canal para receber mais dicas como essas, inclusive o terceiro vídeo dessa série, onde eu vou explicar algumas estratégias sobre como surfar as emoções, como lidar com as emoções difíceis. Então, o ponto fundamental, importante desse vídeo, que eu quero que você grave, é isso. O potencial está aqui, e aqui está a interferência, mas a interferência não é a emoção em si, é a forma como nós lidamos com a emoção. Basicamente, existem 3 formas em que a gente lida com as emoções, que elas acabam virando interferência em nossa vida. Essas 3 formas são, primeiro, acreditar 100% no que a emoção diz, tipo, estou ansioso, então eu vou evitar aquilo. Isso é acreditar 100%. Inclusive na terapia a gente tem um termo para isso que se chama fusão. Ou seja, é quando a gente fica pegado, agarrado. É como se o pensamento e nós, em nossa mente, virasse uma pessoa só, um ser só. A segunda forma com que a gente lida com as emoções e elas acabam virando interferência é quando nós gastamos energia fugindo das emoções. Em terapia nós chamamos isso de esquiva, ou seja, a gente tenta se esquivar o máximo possível de sentir aquela emoção, de tê-la conosco. E a terceira forma como nós lidamos é a desconexão. É quando a gente vive no piloto automático, se desconecta do presente. Pode ser, inclusive, que a gente use formas combinadas. Podemos usar as 3 formas juntos, inclusive. E muitas vezes isso acontece. E olha só que interessante. Será que essas 3 estratégias de se misturar com a emoção, de se esquivar da emoção, ou de se desconectar do presente só acontece com aquelas emoções que a gente chama de negativas? Acontece também com as emoções que nós chamamos de positivas. É isso aí. Por exemplo, se nós nos misturarmos, por assim dizer, com a nossa alegria, se a alegria se tornar tão forte que a gente se desconecta da realidade, isso vira o quê? Impulsividade. Então, mesmo uma emoção como alegria pode também nos tirar dos trilhos se nós fazermos se fusionar com ela ou tentar se esquivar. Acontece. Dependendo da cultura que a pessoa for criada, ela tem repulsa ao sentimento de alegria, de empolgação. Então, não existe emoção vilã. O que existe são emoções mal interpretadas e muitas vezes mal utilizadas, mas, de novo, nada disso é culpa sua, não é culpa minha, simplesmente é a forma como fomos educados, é a forma como há milênios isso vem sendo passado para nós, de como lidar com a emoção, como eu falei no vídeo anterior. Então, não é culpa sua, não é culpa nossa, é porque realmente isso foi passado de geração em geração até nós. E agora que você já sabe que a emoção não é o problema, mas sim as interferências, a forma como nós lidamos com as emoções, como nós nos perdemos nas emoções, no próximo vídeo eu vou trazer então ferramentas, dicas de como a gente pode começar a aprender a se equilibrar na prancha, para então surfar a onda das emoções. Claro que esse não é um processo linear, não é perfeito, e sempre reforçando, isso aqui não é terapia, tá ok? Esses vídeos que a gente faz para o canal não substituem nenhum tipo de terapia, acompanhamento médico ou remédio, talvez que você esteja tomando com receita médica. Nada disso um vídeo educacional como esse vai substituir, ok? Não é terapia, mas como eu sempre digo, eu espero que esteja sendo terapêutico de alguma forma. Mas antes de terminar esse vídeo, eu te convido a praticar uma técnica que eu costumo usar comigo mesmo
e ensino aos meus clientes, principalmente quando eu estou ansioso, mas serve para qualquer emoção presente. Como que é essa técnica? Você pode, inclusive, parar o que estiver fazendo. Sim, eu sei, a maioria assiste vídeos fazendo alguma coisa, lavando louça, passando roupa, né? Limpando a casa. Então, menos dirigindo, por favor. Dirigindo não assista vídeo dirigindo. Mas se você quiser, você pode parar o que estiver fazendo e, por um momento, se concentre na sua respiração. Faça isso comigo agora. Se você puder e quiser, você pode também respirar profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo. E agora, perceba a emoção que está presente no seu corpo. Se tiver alguma emoção, talvez você não consiga definir uma emoção específica, mas perceba se há alguma tensão, se há alguma sensação do tipo um nó no estômago, um apertozinho no peito. Sinta e agora respire como se você pudesse levar o ar para onde está essa sensação. Então, por exemplo, se você sente uma tensão nos ombros, é como se você pudesse imaginar, a hora que você respira, é como se você pudesse imaginar o ar chegando até os ombros. Imagine como se fosse, por exemplo, dê uma cor, sei lá, uma fumaça branca, por exemplo, que chega até os ombros, ou se te for um nó no estômago, como se você sentisse o ar chegando até lá e cobrindo aquela área, cobrindo com uma sensação de paz. Note que você não está eliminando aquela emoção, você não quer se livrar dela, você está acolhendo ela por meio da sua respiração. Então essa é uma técnica que eu costumo usar. Depois que terminar esse vídeo, você pode realizá-la mais uma vez e que dura menos de 1 minuto. E enquanto não sai o terceiro vídeo dessa série e o próximo vídeo da Esther, que está top demais, falando sobre a positividade tóxica, eu recomendo esse vídeo aqui, onde eu explico como lidar com a raiva. É, isso mesmo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.